Olá a todos. O cenário é parecido, mas o projeto é diferente, mas não foge das características de que eu gosto, que é reaproveitamento, né, e maneira rústica, tá? Então assim, ó, eu tenho lá um porta-facas, né, de ímã, que eu troquei lá numa promoção do mercado aqui da minha cidade, que você juntava uns selinhos e depois trocava lá, né? Mas é muito ruim aquele ímã aí, já quase causou acidente, qualquer coisinha a faca cai, então eu resolvi fazer um porta-facas aí rústico, tá? E aproveitei esse toquinho aí que eu ganhei, né? Eu ganhei esse galho aí, e acho que é peroba, tá? Quase certeza que é peroba, bem bonita a madeira. Se não for peroba, é angico, mas eu acho que é peroba, tá? Se alguém souber, deixa aí a opinião, por favor, tá? Então, qual que era a minha ideia? Abrir esse toquinho no meio e fazer os furos ali aonde as tábuas ficariam, as facas, perdão, ficariam apoiadas, tá? Então, para cortar ele no meio ali na serra-fita, tá? Coisas redondas assim, igual ele, podia causar um acidente, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei essas duas ripinhas aí laterais, tá? De maneira que ele ficasse retinho ali, ó, né? E assim não entortasse nada. Aí eu improvisei essa guia aí na minha serra-fita e funciona muito bem, tá? E com as duas ripinhas ali, né? Aí ficou tranquilo de cortar sem perigos de acidente, tá? Você vai ver que não saiu bem no retinho ali do jeito que eu queria, mas saiu satisfatoriamente, né? Então abri ela ali no meio. Ela pode ver também bem bonita a madeira. Até sobrou mais desse galho aí, que eu quero ver outras coisas que eu faço, tá? Bom, depois que eu abri ali, aí eu fui fazer as marquinhas ali, ó, aonde eu ia fazer ali as aberturas que as facas vão ficar apoiadas, tá? Você pode fazer isso num serrote, eu resolvi fazer já na serra de bancada, é bem mais fácil. Só que esses galhos aí, eles não têm o diâmetro uniforme. Então um lado é mais grosso, outro lado é mais fino. Daí para deixar esse rasgo aí no meio, onde vão ficar as facas, né? Eu resolvi colocar essa madeirinha ali com parafuso até dar bem certinho ali. Deixei a altura aí de 2,7, né? Porque a maior faca que eu tinha ali tem 5 centímetros ali de lâmina, né? Então, com mais de 5 centímetros de abertura ali, seria o suficiente. 2,7 de uma das partes, 2,7 do outro, dá mais de 5 centímetros ali, tá? E ali, ó. Então, cortei. Não é tão facinho quanto parece não, viu? Até acertar, deixar bem paralelo ali com essa madeirinha, né? Demorou um pouquinho. E aí o outro lado? O outro lado, ao invés de colocar a madeirinha, eu coloquei direto parafuso, porque eu vi o que limitava ali mesmo era o parafuso e a madeirinha, né? Olha lá, eu fui ajustando o parafuso até ficar bem paralelo ali. Olha lá. E aí cortei. Como é que eu fazia para me guiar? Eu pegava a outra, ó, essa aí que eu já tinha cortado, deixava ali bem certinho, e aí vi, ó, deu certo, então vamos lá. Depois eu testei, ver se estava dando certo, tava. Aí continuei cortando. Olha lá, ó. Coloquei a anterior que eu já tinha cortado, né? Deixei ela de guia ali, e daí eu conferia, deu certo? Deu. Então vamos lá, vamos cortar. Pronto, estão feitas as aberturas aí então. Não fica certinho, certinho igual eu gostaria, tá? Então não adianta eu falar, fica certinho, certinho, não, fica não. Aí eu acertei, dei uma lixada já bem, nem tinha colado ainda, ó, ela tá presa na morsa ali, ó. Tá, quer ver, ó? Aí, ó, tirei da morsa, ó, você vê que ela se abriu, era só para deixar bem certinho ali na hora de colar, tá? Bom, passei cola, né? Aquela cola especial para madeira, resistente à água e atóxica. Depois para apertar também não é muito facinho não, parece, é só colocar ali o sargento e tal, mas como ele é uma forma arredondada, é mais difícil, né? Eu deixei ali, ó, essa serrotinho ali no meio para ver se estava retinho, não tinha nada obstruindo ali, né, os rasgos onde as facas iam ficar apoiadas. Depois até ficou grande demais esse rasgo aí, viu? 5 centímetros já estava de bom tamanho, né, depois da hora que eu testei as facas mesmo. Bom, aí ó, eu apertando o último sargento ali, também fica uma sobrinha ali, não fica bem coladinho, retinho não, tá? Aí já seco no outro dia,
Então eu tirei os sargentos e fui lixar, dar um pouquinho mais de acabamento agora. Lixei bem, lixei até a lixa 320. E deu, ficou bonito, ó. Depois eu peguei aquelas aberturas que tinha ali, eu fui passando uma lixa, porque como eu falei, não ficou retinho, retinho não, tá? Então, para melhorar um pouquinho aí o aspecto, tudo, eu peguei essa lixa aí e fui passando. Fiz tanto de um lado quanto do outro. Depois aproveitei e lixei um pouquinho a casca, tá? Porque a ideia minha era deixar a casca que ia dar o grande charme aí. E o que deu o grande charme que eu acho, né? Deixou bem rústico e da maneira que eu queria mesmo. Ficou bem da maneira que eu queria. Ó, até tava chuviscando na hora aí, ó. Ó as gotinhas de chuva aí caindo. Mas não dava nada, até refrescou porque tava um sol danado, calor. E aí tá ele pronto aí, ó. Aí eu colocando as facas aí, ó. Ficou bem legal, tá? Aí eu não passei nada, nem óleo mineral, nem verniz, nem resina, tá? Eu gostei bastante da forma que ele tá. Mas eu tô pensando em passar resina, por quê? Porque a tendência com o tempo é a casca, né, se desprender e ir esfarelando, né? E eu quero preservar ele, tá? Além disso, vai ter em contato com água, tudo. Então, deixa aí sua opinião, tá? O que você acha que eu devo dar o acabamento? Será que passa a resina, não passa? Deixa assim mesmo, tá? Deixa aí a sua opinião. Eu gostei bastante do resultado, tá? Então, eu fiz aí para 3 facas, né? E deu bem certinho, tá? Então não vai ter risco mais das facas aí cair no meu pé, igual aquele de imã lá que quase caiu no meu pé.